Olá pessoal, aqui é o professor Juliano de Física e nessa aula estudaremos as equações específicas de potência elétrica. Vamos nessa? Então nessa primeira tela eu trago aqui para vocês um remember, né? Vamos relembrar como acontece o movimento das partículas dentro do condutor. Então, a ideia é antiga, é da última aula ou das últimas aulas de eletrostática. E eu falei para vocês que todas as vezes que a gente tiver uma diferença de potencial, a gente vai ter um movimento de partículas, né? Então vamos supor que aqui a gente tem um potencial A, aqui a gente tem um potencial B, e essa partícula ela seja negativa. Qual é a tendência espontânea das partículas negativas, pessoal? Deslocarem-se espontaneamente para regiões de maior potencial. Então eu posso falar que o potencial B ele é maior que o potencial A. E a corrente elétrica ela vai se formar exatamente no sentido oposto à movimentação dos elétrons, deslocando-se para regiões de menor potencial, né? Ou sendo indicada para as regiões de menor potencial. Essa força, quando atua sobre a partícula, ela realiza um trabalho, ou seja, ela provoca um deslocamento com variação de energia. E o trabalho realizado por ela, pessoal, que a gente pode simbolizar, né? Por essa letra grega, o tau, ou pelo W maiúsculo, ela vai ser a variação de energia provocada pela força que a gente tinha estudado como sendo Q vezes U. E se eu pegar aquela formulinha da potência, que é energia por tempo, e substituir o trabalho, eu posso, pessoal? Sim, porque o trabalho é a variação da energia. E como é que a gente calcula o trabalho da força elétrica? Q vezes U. Então eu fiz essas substituições aqui, ó. No lugar da variação da energia eu coloquei o trabalho e, obviamente, no lugar do trabalho eu coloquei Q vezes U. Agora olha que coisa incrível. Eu tenho carga em cima, tempo embaixo. O que seria a carga dividido pelo tempo? Corrente elétrica. Eu defini isso para vocês na primeira aula de eletrodinâmica como sendo ΔQ sobre ΔT. A corrente elétrica é a variação da quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Então quer dizer que carga por tempo é corrente. E eu posso substituir a corrente elétrica ali. E aí a gente chega na primeira formulinha de potência. O π. Né? Essa é muito fácil da gente memorizar, né? A potência elétrica é a corrente multiplicado pela DDP, pela diferença de potencial. Então o π ele vai poder se transformar em outras equações, desde que eu substitua no lugar do I e no lugar do U valores correspondentes. É isso que eu vou mostrar para vocês nessa próxima tela. A partir do π, potência corrente vezes a DDP, eu vou substituir a primeira lei de Ohm. Quem lembra da primeira lei de Ohm aí? R igual a U sobre I. Então quer dizer, eu posso, no lugar do I, colocar U sobre R. Ou, no lugar do U, eu posso colocar R vezes I. E é essa transformação que eu vou fazer. Então, primeiro vamos substituir no lugar do U, R vezes I. Olha como é que fica, pessoal. Potência é corrente multiplicado por R vezes I. E aí, I vezes I dá o quê? I ao quadrado. E aí vem a segunda equação da potência elétrica. Potência é RI ao quadrado. Ou eu posso fazer a substituição no lugar da corrente. E a corrente elétrica será U sobre R e multiplicado, a potência será U ao quadrado sobre R. Então temos aqui na tela as três equações para cálculo da potência elétrica. Professor, tem que decorar? Pessoal, tem que memorizar. Mas eu sugiro que você faça o maior número possível de exercícios de potência, porque esse assunto ele vai estar presente na sua prova no final do ano ou no começo do ano que vem. Tá certo? Então vale a pena a gente esforçar um pouquinho para entender e para memorizar essas equações. Beleza? E baseado nela, pessoal, a gente estuda algumas aplicações importantes. Por exemplo, você tem um chuveiro elétrico. O seu chuveiro elétrico, ele tem uma chave seletora. Posição verão, posição inverno e também existe uma posição de desligar aqui no meio. Essa chavinha aqui, ela controla
a potência do chuveiro. Então, quando você está no verão e você não quer que a água fique muito quente, você seleciona a posição verão. Quando você está no inverno, quer tomar um banhinho mais quentinho, seleciona a chave na posição inverno. Ah, mas o que muda isso? Acabei de dizer. Você vai mudar a potência do chuveiro. Você vai mudar o chuveiro de lugar? Não, o chuveirinho vai estar lá. É só a chavinha que você vai modificar. Ou seja, a DDP que ele recebe é constante. Vamos chamar constante de CTE, né? Então, tem lugares que chuveiro é 110 volts, tem lugares que chuveiro é 220 volts. Então, eles vão continuar recebendo a mesma DDP, você não vai mudar isso dele. Então, quando essa variável aqui, ela é constante, significa que a potência é o inverso da resistência. Então, se eu ponho na posição verão e a potência baixa, significa que a resistência do chuveiro teve que aumentar. E se eu colocar na posição inverno e que a potência fica alta, a resistência do chuveiro teve que diminuir. Então, quando a DDP é constante, resistência e potência são grandezas inversamente proporcionais. Subiu um, diminui o outro. Beleza? Dúvidas? Anota suas dúvidas e coloca nos comentários depois pra gente. Agora vamos ver, por dentro do chuveiro, como isso acontece. Vamos analisar primeiro a posição verão, né? Então, estou colocando a resistência do chuveiro aqui e na posição verão, potência é U ao quadrado sobre R, a potência tem que ser baixa, portanto, a resistência tem que ser alta. Essa resistência, esse resistor que eu coloquei aqui para vocês, é o resistor de um chuveiro, daquele tipo, inverno-verão. Então, você percebe que ele tem três conectores, né? Esses três conectores eles servem para quê? É justamente para possibilitar a entrada e a saída da corrente elétrica. Nessa situação, a resistência tem que ser alta. E se a resistência é alta, a corrente elétrica entra por aqui, passa pelo resistor e sai naquele mais distante para pegar o maior comprimento possível. Porque quanto maior o comprimento do condutor, maior a sua resistência. Lembra? Segunda lei de Ohm. R é igual a ρ L sobre A. Se eu aumentar o comprimento, eu aumento a resistência. Se eu aumentar a resistência, eu diminuo a potência. Então é isso que acontece com o chuveiro quando a gente muda a chave seletora. Ah, mas e agora, professor? Se eu quiser saber o que acontece na posição inverno, então vamos analisar. Aqui nesse caso, como você quer saber da potência ficar mais alta, a resistência tem que ficar mais baixa. Então eu vou pegar aquele resistor do chuveiro e vou fazer a corrente elétrica passar. Por onde ela vai entrar? Por aqui. Por onde ela vai sair? Por aqui. Você percebe que essa região do chuveiro, ou essa região da resistência, ela não entra no cálculo aqui. Ela fica de fora. Então eu diminui o comprimento. Pessoal, segunda lei de Ohm, ρL sobre A. Se eu diminuir o comprimento, eu diminuí a resistência. E se eu diminuir a resistência, eu aumentei a potência. Ou seja, diminuindo a resistência, eu possibilito a passagem de uma corrente elétrica maior. E aí eu vou ter mais energia para o chuveiro esquentar a água que está passando por ali. Então essas duas situações, posição verão e posição inverno do chuveiro, ela é amplamente cobrada nos vestibulares e Enem. Tudo bem, pessoal? Agora vamos estudar outra situação. Uma lâmpada. O que acontece, pessoal, se eu ligar uma lâmpada de 220 volts, aliás, de 110 volts em 220? Eu vou lá, compro no supermercado uma lâmpada de 110, chego em casa, a rede é 220. Eu vou ligar numa rede 220. O que você acha que vai acontecer? Vai queimar, né? Ah, mas por que queima? Por que a lâmpada queima? Se eu ligar 110, uma lâmpada de 110 e 220. Pessoal, a resposta está justamente na análise da equação da potência. Vamos pegar de novo essa equação. Potência é U ao quadrado sobre R. O que é constante agora? Bom, a resistência, né?
Você vai pegar uma lâmpada de 110 e vai ligar a mesma lâmpada, aquela lâmpada, em 220. Ou seja, você não mudou a lâmpada, a resistência dela foi preservada. O que você vai alterar? A DDP. Você vai aumentar a diferença de potencial e aí a potência vai aumentar. Se eu tenho mais potência, eu tenho mais energia e a lâmpada não aguenta e queima. Matematicamente, como é que a gente pode demonstrar isso? Pessoal, vamos supor que eu tenha uma potência inicial igual a essa que está na tela. Potência U² sobre R. E eu vou pegar a DDP, que era U, vou passá-la a 2U. Então, no lugar daquela DDP, eu vou colocar 2U. A nova potência, pelinha, ela vai ficar 2U² sobre R, que é 4U² sobre R. Pessoal, U² sobre R é o quê? É a potência que eu tenho no início. Então, vai ficar 4 vezes a potência. Portanto, a nova potência será 4 vezes a potência original. Então, aquela lâmpada que era de 100 watts, ela vai brilhar como uma lâmpada de 400 watts. Ela vai aguentar? Não, ela não foi construída para isso. Então, ela dá um brilho intenso e queima. Se for um equipamento eletroeletrônico, ele vai queimar. Ele vai superaquecer e a resistência ela vai entrar em colapso. Ela vai fundir. A temperatura é muito alta. A potência é muito alta. Mas agora, e se a gente pensasse o contrário? E se eu pegasse uma lâmpada de 220, vou lá no supermercado, compro errado, a minha casa é 110, e aí eu pego essa lâmpada e ligo em 110 volts. O que vai acontecer? Ela vai brilhar como deveria? A resposta é não. A potência original dela, vamos imaginar que seja U² sobre R. O que vai acontecer agora é que eu vou ter a metade da DDP. Ela foi construída para funcionar em 220, mas eu estou ligando em 110, na metade do valor. Então eu vou substituir U sobre 2 e vou elevar ao quadrado. Pessoal, U sobre 2 ao quadrado vai ficar U² sobre 4, tudo isso dividido por R. Como é que eu faço essa continha? Mantenho de cima e multiplico de baixo invertido. E isso aqui vai ficar U² sobre 4R, que é esse resultado que eu coloquei aqui para vocês. Ah, mas professor, eu também estou vendo aqui que U² sobre R está presente. Ou seja, essa aqui é a potência original. Então a nova potência vai ser a potência que eu tinha dividido por 4. É com o quadrado da DDP. Então vamos recapitular. 110 volts em 220, pega uma lâmpada de 110, ligo em 220, eu vou ter 4 vezes a potência. Eu dupliquei a DDP, mas a potência fica ao quadrado. E quando eu tiver 220 em 110, eu vou ter o quarto do valor. Então aquela lâmpada de 110, 100 watts, ela vai brilhar como uma de 25 watts, ou seja, com uma intensidade bem menor. 4 vezes menor. Bom, pessoal, é isso aí. Essa é a segunda aula de potência elétrica. Vale a pena você rever os conceitos importantes dessa aula. Tendo dúvida, deixa nos comentários. Manda pra gente. Muito obrigado pela participação de vocês. E um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.